Bom dia. Alô? Bom dia a todos e todas. Meu nome é José Bran, estou como diretor do Departamento de Inovação, Novo UERJ, que pertence à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a nossa PR2. Então é com muito prazer que anunciamos a abertura da primeira semana de inovação da UERJ. Essa iniciativa inédita e que entra para o calendário oficial da UERJ tem como objetivo estimular, divulgar e fortalecer as ações internas e externas da nossa universidade em relação à inovação. Essa primeira edição é composta de 2 eventos. O 16º WCTI, que é o nosso workshop de Ciência, Tecnologia e Inovação, que nos dias 23 e 24 de junho trará painéis de discussão voltados para o tema Política da Neoindustrialização do Brasil, Veredas da Inovação para a Reindustrialização do Rio de Janeiro. E o Energy Summit, principal evento de inovação, empreendedorismo, energia e sustentabilidade, organizado em conjunto com o MIT e que acontece na Cidade das Artes entre os dias 24 e 26 de junho. Neste WCTI, teremos também de forma inédita ao longo desses 2 dias uma feira, então todos vocês estão convidados a participar também da feira, nos horários de intervalo, com a exposição de tecnologias produzidas dentro da nossa universidade, em que toda a comunidade uergiana e extramuros poderá conhecer e interagir com professores e professoras, alunos e alunas que produzem inovação na UERJ. No Energy Summit teremos também, de forma inédita, um stand institucional que apresentará tecnologias produzidas nos temas de energia, sustentabilidade, bem-estar nas cidades e ecologia, selecionados dentro do ecossistema de inovação da UERJ. Sobre o WCTI e sobre o tema que trazemos em pauta, consideramos que a política de neoindustrialização, que a gente chama de NIB, do governo federal, lançada pela FINEP no ano passado, representa um programa fundamental para o resgate da capacidade industrial e de competitividade global do Brasil. Centrada em 6 missões, a NIB envolve temas como desenvolvimento de cadeias agroindustriais, de um complexo industrial da saúde para a produção de fármacos, da construção de uma infraestrutura de saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para o bem-estar nas cidades, o desenvolvimento da transformação digital na indústria, a transição energética e de tecnologias para a defesa. Essas linhas de ação prevêem investimento de até 300 bilhões de reais até 2026 e que já se encontram em execução. O 16º WCTI tem como objetivo trazer para dentro da UERJ o debate e buscar o entendimento de como a NIB está sendo desenvolvida no estado do Rio de Janeiro através dos painéis que serão apresentados nesses 2 dias. Então, o painel de parques tecnológicos, que teremos hoje de tarde, a partir das 14 horas. A inovação em setores estratégicos, farmacologia, descarbonização, cadeias agroindustriais, saúde e segurança. Limites e contribuições das tecnologias sociais para a integração produtiva e o bem-estar nas cidades. Transformação digital na indústria 5.0. Políticas interseccionais e os desafios da gestão pública e da inovação. Entendemos que esse debate é importante para a retomada da industrialização do estado do Rio de Janeiro, que no passado já foi o estado mais industrializado do Brasil e que hoje perde a 2ª posição nacional em muitas áreas. Entendemos também que a UERJ, como organismo que pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro, quer ter o protagonismo na execução da NIB, com o braço para a inovação e para as pesquisas em nosso estado, dando apoio, executando ações coordenadas com essa política de industrialização do governo federal. Então, sem maiores delongas, vamos começar a compor a mesa. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos e todas vocês, e também das autoridades. Então, vamos começar a compor a mesa de abertura, com as autoridades e representantes da UERJ presentes.
E antes disso, quero agradecer a presença de todos vocês pelo apoio da FAPERJ através do edital Apoio à Organização de Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação do Estado do Rio de Janeiro, edição 2024, por todo o apoio da PR2 na organização do evento, e também quero agradecer o apoio e o trabalho realizados pela equipe do Departamento de Inovação. Então, para a mesa de abertura, chamamos a magnífica reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora Gunnar de Azevedo. A presidente da FAPERJ, Caroline Alves da Costa. O assessor da presidência da FINEP e um dos idealizadores da NIB, Fernando Peregrino. A pró-reitora de pós-graduação em pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora Elizabeth Macedo. Passo a palavra para a magnífica reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Gunnar Azevedo, para abrir o evento. Boa tarde, todas as pessoas presentes. Queria cumprimentar aqui a presidente da FAPERJ, a nossa colega Carol, cumprimentar o representante da FINEP, né, Antônio Peregrino, a pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e inovação da UERJ e o Bran, que está à frente do Inova UERJ. Eu acho que a UERJ tem uma experiência acumulada, né, esses anos todos, de muitas semanas que a gente fala de pesquisa, que a gente fala de UERJ Sem Muros, que a gente fala de tudo que nós fazemos. Mas essa é a primeira vez que a gente faz uma semana de inovação. Eu, assim, no que a gente vem trabalhando e que na nossa forma de pensar, a inovação exige maturidade das nossas universidades. É importante que a gente tenha maturidade para transformar boas ideias em projetos que vão alavancar não só a possibilidade de que isso seja um elo importante de contribuição das universidades para o desenvolvimento, no caso aqui a UERJ, para o Estado do Rio de Janeiro, mas para o país como um todo. Isso faz com que a gente tenha, assim, muita possibilidade, a gente tem muito potencial na UERJ, mas precisa ser melhor estruturado. Essa é a visão que eu tenho. Precisa ser melhor estruturado e entendido que cada inovação, ela depende do que já foi feito atrás e ela depende do que vem pela frente. Na realidade, a gente sempre fala isso em ciência, né? Não inventamos a roda, mas somos um potencial importante para que essa roda continue andando e para que a gente possa, de fato, ver o que acontece em outros lugares. A gente tem tido uma procura muito grande de vários países, em especial dos BRICS, para que a gente faça parcerias, né? A gente entende que essas parcerias podem nos ajudar e eu fico muito feliz quando eu vejo estudantes da UERJ em eventos fora mostrando o que foi realizado aqui. Estudantes, docentes, então, assim, esses 2 dias, né, de seminário, a gente vai ter a possibilidade de discutir isso e a possibilidade de pensar o que nós podemos, daqui para frente, estruturar melhor, com muita transparência, com muito cuidado, mas, sobretudo, mostrando que nós somos uma universidade pública, inclusiva, e que quer fazer parte de toda essa vontade, mas dessa perspectiva de que o nosso Estado possa realmente sair da situação de muita desigualdade, mas aproveitar o que as universidades, os institutos de pesquisa e todo esse complexo grande, né, que a UERJ tem, mas também o Estado tem, para ajudar a diminuir as dificuldades, as desigualdades ainda existentes nesse país e nesse Estado. Muito obrigada, eu desejo uma ótima semana, né, de inovação, e eu acho que depois a gente vai poder estruturar novas semanas e cada vez crescendo nessa perspectiva. Muito obrigada, gente. Passo a palavra, então, à presidente da FAPERJ, Carolina Alves. Olá, bom dia. Muito feliz, reitora, de estar aqui
num momento que a gente pode discutir não só com a universidade, mas, de fato, com todos que integram esse ecossistema. Eu acho que esse assunto, a FAPERJ, a gente vem conversando muito sobre esse neoindustrialismo, a importância da gente falar da academia próximo desse ecossistema. Eu não tenho dúvida que aqui sai todo esse fortalecimento e a gente tem pessoas muito capazes para que a gente possa cada vez mais financiar, fomentar e juntar. E o Estado do Rio, ele tem esse ecossistema e a gente tem que cada vez mais fortalecer isso. Então, essa linguagem, a gente vem fazendo isso dentro da nossa agência, da nossa fundação. Então, de fato, quero deixar aqui e falar que a FAPERJ está de portas abertas para cada vez mais fomentar o que há de melhor do nosso Estado. Obrigada. Obrigado. Quero passar a palavra, então, para o assessor da presidência da FINEP, Fernando Pellegrino. Bom dia a todos, bom dia, reitora, bom dia, pró-reitora, presidente da FAPERJ, o Bran, que coordena, todos que estão aqui. Para mim é uma alegria especial, porque aqui eu estou vendo um encontro de gerações. A atual presidente da FAPERJ, ela está no lugar que eu ocupei há uns 20 anos. Como presidente da FAPERJ, eu fui um pouco secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu fui testemunha de várias iniciativas que hoje perduram para minha alegria, como, por exemplo, o CCIERJ, o apoio à FAETEC, a criação da UESO, CCIERJ, várias outras entidades que criamos na época. Fico muito feliz de ter você me sucedendo depois de muito tempo e ser uma mulher, que talvez me incremente muito mais o sistema do que os homens que, de certa maneira, dão trabalho para o nosso sistema. Queria dizer que eu estou muito feliz aqui como representante da FINEP. Eu sou assessor da presidência da FINEP hoje e também sou testemunha do enorme esforço de investimento que a FINEP tem feito aqui na UERJ, no nosso sistema estadual. A FINEP pode comemorar 42 bilhões de reais realizados nesses 2 anos e meio de atuação no governo Lula. Na presidência da FINEP, outrora, o presidente Celso Pancera, que nos deixou, que será sucedido pelo professor Luiz Antônio Elias, sexta-feira, quando será nomeado pelo Conselho de Administração. Não teremos uma nova administração na FINEP, mas na mesma linha de apoiar a construir um ecossistema forte de inovação para o nosso país. Muito obrigado e parabéns à iniciativa Bran e de vocês todos de fazer essa semana de inovação. Parabéns. Passo, então, a palavra à nossa pró-reitora de pesquisa, de pós-graduação em pesquisa, professora Elizabeth Macedo. Bom dia. Bom dia a todos, todas, colegas da mesa. Eu queria, vou ser muito rápido, a gente já vai falar um pouquinho à tarde, agradecer muito a presença de vocês e a organização que o Novo UERJ fez desse evento, que eu sei que é uma oportunidade muito importante na UERJ, para que a gente possa efetivamente discutir inovação e discutir uma palavra que está muito na moda hoje, mas discutir empreendedorismo, mas o empreendedorismo, efetivamente empreendedorismo, que traga ciência, que traga tecnologia, que traga aquilo que a gente produz de conhecimento dentro da universidade e transforme esse conhecimento que a gente está produzindo dentro da universidade em alguma coisa que pode efetivamente melhorar a vida das pessoas e ampliar a inserção do Estado do Rio de Janeiro no país e do país no mundo. Eu acho que esse é o elemento que a gente está muito centrado, às vezes a gente fica falando da importância da universidade lidar com a sociedade, mas é importante que a universidade também lide com a sociedade a partir daquilo que ela produz de melhor, a partir da ciência que ela produz, a partir do conhecimento que ela produz, a partir da tecnologia que ela produz, de forma, digamos assim, aplicada, mas aplicada como inovação, aplicada como
potencialidades de empresas júniores, aplicada como potencialidades de um parque tecnológico. E a gente sabe que na UERJ a gente perdeu a corrida do parque tecnológico, a gente está muito atrasado nessa corrida, né? Mas a gente precisa efetivamente dar um gás, né, para passar dessa etapa que a gente ainda não conseguiu vencer, né? Então, a gente está trabalhando muito na PR2 e no InovaUERJ, na perspectiva da gente conseguir efetivamente vencer essa etapa e estabelecer um parque tecnológico multicêntrico, pegando as nossas diferentes unidades que têm relação com ciência e tecnologia, né? E para isso a gente está contando muito, principalmente com o apoio das agências de fomento, né? A gente sabe que hoje a maior parte da pesquisa na universidade, em especial essa pesquisa mais aplicada como inovação, ela é uma pesquisa que depende muito do fomento do Estado, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Então, a gente tem contado muito com a parceria da FINEP, da FAPERJ e das outras agências, para que a gente possa efetivamente dar esse salto, né? E contando também com o trabalho de todos vocês, né, para que a gente efetivamente possa trazer a pesquisa que a gente avançou muito nos últimos anos na UERJ, para que ela dê esse salto, né, para se transformar em alguma coisa que entre nessa rede de inovação, nessa rede de desenvolvimento do país e do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Bom, antes de começarmos, né, a palestra magna, né, do Fernando Pellegrino, gostaria só de mencionar, né, a presença aqui do pró-reitor adjunto de pós-graduação em pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Leandro Dias, que está na plateia, né, e também, né, de pessoas da administração central, nosso pró-reitor de graduação, nossa diretora do centro CTC, né, a nossa diretora da DIRCINT. Quero agradecer aqui, então, a presença de todos e todas. Então, acho que a gente pode desfazer a mesa, né? Agradecer a presença de todas as autoridades presentes para a palestra, né, magna do nosso Fernando Pellegrino, né, assessor da FINEP, que ele vai falar, né, sobre a nova indústria, né, e as Deep Techs. Obrigado. Obrigado a você, Bram. Vou tirar uma foto. Bom, muito obrigado, então, pela audiência. O tema é esse, que o Bram combinou comigo, porque parece que amanhã vocês vão ter a presença da Verena Hittner, que é a secretária executiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento da Indústria, que foi a pessoa mais importante na formulação dessa política pública, que eu discorrerei aqui um pouco. Combinei com ela, Verena, eu vou falar um pouco, porque a sua palestra vai ser um pouco a premissa do que eu vou falar. Eu vou falar sobre as Deep Techs, que são, para que servem, o que tem a ver conosco. Mas antes de falar das Deep Techs, só tem sentido se eu contextualizar isso no sistema que a gente propõe de uma nova indústria no Brasil. Tá? Desculpe, então, combinei isso com ela. Ela deveria falar primeiro, depois eu em segundo. Mas vamos lá, eu vou pedir para passar, porque parece... Bom, então, são os 3 tópicos que eu abordarei aqui hoje para vocês saberem de antemão. Primeiro, o que é essa nova indústria e por que indústria? Por que não escolheram agroindústria? Por que não escolheram serviços? Por que não escolheram outra coisa? Por que disseram indústria? O que são Deep Techs? O que são, para que servem? Qual é a importância, qual é a relação que tem
com a nossa universidade. E o que é que nós estamos fazendo? Isso é que importa. Porque falar é fácil. Quero ver fazer. E é isso, para isso que nós estamos aqui. A academia é para pensar e para fazer. Aqui eu sempre precedo a minha palestra desta curva que simboliza o crescimento do conhecimento humano ao longo de vários séculos. Desde 1400 até hoje, essa é a curva que representa, de uma maneira geral, o conhecimento, o estoque de conhecimento que a humanidade produziu. Claro que ela tem uma acentuada produção a partir do método de Descartes, o método científico, mas ela vem criando coisas e atrás de coisas, e esta curva torna-se exponencial, é uma curva com uma derivada extremamente elevada, esta que está aqui mais perto de mim, porque as tecnologias e os conhecimentos se sucedem de uma forma muito mais rápida. Dizem os futurólogos que daqui a 10 anos a gente não conhece, a gente não sabe que bens nós vamos consumir. Quais são os bens que nós vamos... Sequer foram inventados, como é que você vai saber? Recentemente não tínhamos a vacina do Covid e passamos a ter em pouco tempo. Nunca foi uma vacina tão rápida quanto a da Covid. Enfim, são coisas que nos impressionam, mas que nos condicionam também a um país que quer ser altivo, que quer ser rico, rico no sentido social, distribuir riqueza e assim por diante. Mas ali naquela curva eu também coloquei não só a internet, os chips, os celulares, as coisas todas que vocês já conhecem, mas também coloquei coisas que estão vindo aí. A edição gênica, né, a manipulação do DNA, a alteração precoce do DNA, não por algum acidente, mas manipulado pelo desejo do homem, né? Isso já está sendo feito, edição gênica. A inteligência artificial, e agora está evoluindo para eu diria mais do que a inteligência, a sensação, né, que está sendo simulada nos computadores quânticos, completamente diferente do que a gente imagina que está sendo feito. A CAR-T-cell, que é uma tecnologia que está curando os cânceres mais violentos do mundo. As moléculas sintéticas, o homem não precisa colher as moléculas da natureza, ele pode fabricar as moléculas no seu laboratório, a sua imagem e semelhança, parafraseando, né, o que se conhece. As moléculas são construídas uma a uma, conforme o seu desejo e conforme o efeito que ela vai fazer, por exemplo, num produto farmacêutico. E a tecnologia mRNA, que é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida em larga escala também. Nós somos o 50º país no índice geral de inovação. É ruim ou é bom? É ruim, porque nós estamos estacionados nesse patamar já há algum tempo. Nesse índice tem um coeficiente, são vários coeficientes, é um índice sintético. Ele mistura vários indicadores e sintetiza no índice geral. Mas um dos índices que eu pesquei chama-se relação universidade-empresa. Nós somos o 80º lugar na relação dos países. Isso, o que é que significa? Que nós somos ruins na ligação da universidade com a empresa. A empresa não é a empresa é a sociedade. Qualquer serviço público é uma empresa que demanda conhecimento e inteligência que se produz na universidade. Então, nós somos ruins no índice de inovação e nós somos piores porque puxa para baixo o subíndice chamado universidade e empresa. Isso é ruim para nós, muito ruim. Mas, em compensação, nós temos as nossas universidades, as chamadas universidades públicas federais e estaduais, inclusive a UERJ, contribui com 95% do conhecimento produzido no Brasil. Ou seja, nós somos as universidades e a UERJ contribui com isso, não apenas ela, mas a UFRJ e tantas outras. Nós somos os detentores do conhecimento científico mais avançado e mais em escala maior que o Brasil tem. Esse é o índice que eu gostaria de destacar para mostrar a capacidade de fazer alguma coisa. O próximo. Por que a indústria? Rapidamente, não vou teorizar aqui, mas esse livro traz tudo sobre por que isso, por que a indústria. A indústria é a única atividade que agrega valor à atividade humana, mas ela também tem outra característica. Seus bens são fixados, seus preços são fixados
pela sua produtividade e não por bolsas de valores de Chicago, Nova York, Londres e outros. Veja o produto da agricultura, a soja. Quem fixa o preço da soja? Não é o produtor lá de Mato Grosso, não são os tratores que ele põe lá. Quem fixa o preço final da soja, ou pode ser também um minério de ferro, é a bolsa que está lá correspondente em Nova York. E isto é ruim ou é bom? É muito ruim, porque não adianta aumentar a produtividade daquele local, porque você não vai ter reflexo na sua margem de remuneração. E isso é ruim, porque na balança comercial que eu vou mostrar, nós temos uma balança pobre. Nós somos um país exportador desses bens primários e importador dos bens industriais, que é o segundo tópico. Os bens da indústria, eles podem ter rendimentos crescentes, porque na medida que você aumenta a produtividade, que você bota seu operário para estudar, que você põe mais engenheiros, mais técnicos na sua produção, você aumenta a capacidade de fazer mais e melhor, né? Com os mesmos recursos, você faz mais e melhor. E isso resulta num aumento da produtividade, que é o que todos queremos. Próximo. O que está havendo no mundo? O mundo tem caminhado para a direção de que os países estão se expondo, fazendo políticas de proteção à sua indústria. Descobriram, o que é óbvio, dos Estados Unidos desde o século XIX, com Alexander Hamilton, que foi o pai da indústria americana. Desde aquela época ele dizia que a minha indústria primeiro, da Europa em segundo lugar. Se um governo americano quer comprar um bem industrial, ele primeiro vai dar prioridade ao produto local, depois pode comprar alguma coisa lá fora se o local não atender a ele. Esta visão não é de sei lá, um comunista, um socialista, ou que diabo seja, é de um liberal americano, pai da indústria americana, que gerou toda uma teoria da produção industrial local. E aí você tem o que resultou. Recentemente, desde 2023, essa curva, vocês estão assistindo aí, a curva de número de políticas industriais protecionistas. Quando vocês ouvirem isso, protecionista é primeiro meu. Não estou falando de uma maneira coloquial. Vamos defender a nossa indústria, porque ela vai se refletir na qualidade de vida do seu povo. E um governo tem que ter obrigação, em primeiro lugar, com o seu povo. É para isso que são os governos eleitos no sistema republicano. Então, aqui você vê que tem crescido enormemente medidas de políticas industriais protecionistas. O mais recente grau de extremado é o que o presidente dos Estados Unidos tem feito recentemente. Ele tem taxado os produtos que vêm de fora, mas não sabe que está assassinando a própria indústria, e em breve eles não têm suficientemente montada a cadeia de valor de todo o complexo de um determinado produto. Eu posso fabricar uma proteína, mas essa proteína pode ser usada na Coreia para fabricar um remédio. Tudo bem, eu vendo esse produto de alto valor agregado. A cadeia não precisa ficar totalmente no Brasil. É preciso distribuir, mas com algum benefício dentro do nosso país. O próximo. Aqui, rapidamente, aquela curva horizontal é o Japão. Aquilo mostra a complexidade de uma economia. O que é a complexidade de uma economia? Complexidade da economia é o grau de tecnologia que os seus bens e serviços incorporam. Então, como é que se mede isso? É um sistema metodológico da Universidade de Harvard, que produziu isso, que classificou os países por complexidade da sua economia. Essa curva vem de 20 anos, não é de hoje, nem de amanhã, é de 20 anos para trás. E mostra que o Japão está em um grau 1 permanentemente. Ele tem alta complexidade no seu sistema produtivo. Depois você vem ali outros países, você tem a Coreia, que vem de baixo e sobe, os Estados Unidos que fica na mesma coisa, a China também que melhora. Eu vou passar rapidamente para ver o Brasil. O Brasil é aquela curva que começa ali perto da Coreia e desce. O Brasil, nos últimos 25, 30 anos, ele não só perdeu a sua capacidade de transformar a natureza e os bens em bens industriais, mas também baixou a tecnologia que cada um desses bens tem. Isso é muito ruim, porque é desse ponto que a nova indústria vai sair. Ela não vai sair lá de trás, ela vai sair dessa defasagem de nós com esses países desenvolvidos. Isso é ruim. É preciso mais esforço ainda, por isso que é importante
o tema ser trazido à universidade e a vocês aqui hoje. O próximo. Aqui a balança. A balança comercial do Brasil é um pouco o termômetro para medir se a pessoa está doente ou não. Nós estamos doentes, sim. Olha a linha horizontal que passa ali. Acima da linha horizontal são os bens que o Brasil é superavitário. Você vende mais do que compra. Então, é o verdinho e o azulzinho. São produtos de baixa e média tecnologia incorporada. E debaixo daquela linha zero, você tem os produtos de alta tecnologia que nós somos deficitários. Ou seja, nós somos um país realmente exportador de bens de baixa tecnologia e importador de bens de alto valor agregado. Próximo. Uma breve comparação com a Coreia do Sul. Aqui são indicadores que eu pensei para vocês. Vejam bem, a Coreia do Sul, em 1970, aproximadamente, tinha uma renda per capita de $270. Hoje, ela tem $33 mil de renda per capita. O Brasil, na mesma época, 1970, tinha $450 de renda per capita. Hoje tem 9.800. Repare a diferença. O mesmo período de tempo, um país de 50 milhões de habitantes, lá na Ásia, largado no mundo, cheio de problema, de vulcão e um monte de problema, agrícola, rural, tosco, deu esse salto de qualidade. Por quê? Porque ele fez a indústria dele. E isso agregou valor e provocou renda. A produção de ciência e tecnologia da Coreia do Sul é de 4% em relação ao mundo. A produção de ciência e tecnologia do Brasil são 2%, embora tenhamos um sistema rico. Engenheiros por advogados. Desculpe, eu sou engenheiro, mas não quero falar mal dos advogados. E não se trata de fazer isso. Veja bem, um país industrializado, ele tem que requerer necessariamente o corpo técnico da sua mão de obra. Claro que ele precisa de advogado também. Mas veja bem como isso representa e simboliza a diferença dos dois países, Coreia e Cuba. Engenheiros por advogados na Coreia do Sul é 23 engenheiros por advogado. No Brasil é 1,2 por advogado. Significa que nós temos o mesmo número de engenheiros e de advogados. Mas parece que vocês podem pensar, mas Peregrino, não fala mal dos advogados. Não posso falar, eu tenho um filho que é advogado. Mas veja bem, isto mostra um sistema jurídico rude que burocratiza as relações comerciais, institucionais de estados, municípios no país. Você sabe quanto gasta o sistema jurídico brasileiro em relação ao PIB? O sistema todo jurídico brasileiro, 1,6% do PIB. Pergunte quanto ciência e tecnologia despende em relação ao PIB? 1,1, 1,2. O sistema jurídico gasta mais com ele próprio do que o país gasta com ciência e tecnologia, que é a alavanca para se tornar um país soberano e altivo. E aí, o pesquisador por milhão de habitantes, a Coreia tem 7.800. Também pudera. E nós temos 1.000 por cada milhão de habitantes. Nós temos um déficit de mão de obra, um déficit de cientistas. Nós precisamos botar mais juventude dentro da universidade, mais juventude aprendendo o método científico para desenvolver novas técnicas, seja elas quais forem, em qualquer área do conhecimento. Porque com essa defasagem de 1.000 para 7.800, nós não vamos a lugar nenhum. Próximo. As missões que já foram ditas aqui. A nova indústria do Brasil é quase um DNA de uma nova economia. Não é só indústria por indústria. A indústria bem calçada em bens e serviços de alta tecnologia vai produzir receita para o país. Alguém pode dizer, mas a UERJ está precisando de orçamento. Eu também acho. A minha Universidade Federal do Rio de Janeiro está precisando de orçamento. Onde está o orçamento do Brasil? Está pendurado num sistema cruel de pagamento de dívida ao sistema financeiro, não é dívida com o sistema industrial, é sistema financeiro, e ele não tem remuneração suficiente para distribuir para as políticas públicas capitais, como, por exemplo, educação, saúde, ciência e tecnologia. Por isso que ele tem um orçamento atrofiado para essas atividades. E aqui são as missões da nova indústria. Primeiro, mudar o perfil da cadeia agroindustrial sustentável. 70% da mecanização da agricultura da familiar, sendo 95% de máquinas. Nós temos uma agricultura familiar também pobre.
5 milhões de famílias cavam quase que com a mão, vou usar essa metáfora, cavam com a mão o que poderia ser feito com um trator, um implemento agrícola adaptado à pequena atividade produtiva. E são eles que produzem os alimentos que você come na mesa. Não é a soja do Centro-Oeste, né? Não é outros produtos da agroindústria. Você se beneficia da agricultura familiar. A agricultura familiar são 5 milhões de pessoas. Era preciso de desenvolver tecnologias para elas próprias. O Complexo Econômico Industrial da Saúde, outro que é uma missão que talvez a UERJ tenha uma das vocações mais acentuadas, que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Nós temos atividade de pesquisa muito importante, mas ainda importamos 20 bilhões de dólares de insumos e de equipamentos na área da saúde. É preciso desenvolver o sistema econômico industrial para nos beneficiarmos dessa competência aqui instalada. Infraestrutura de saneamento, etc. As cidades precisam ter maior mobilidade. Transformação digital. 23% de nossas empresas, deveriam ser 90%, têm digitalização no seu sistema produtivo. Bioeconomia para descarbonização e transição energética, ampliar a descarbonização, ampliar a transição energética e tecnologia de interesse, soberania e defesa nacionais. Vocês estão vendo a guerra, os países que detêm certas tecnologias impõem alguma coisa, os que não têm que sofrer as agruras daqueles que têm monopólio. E agora, com a nova tecnologia dos drones autogovernáveis, se vocês não sabem, já não é um general da terra que governa um drone para explodir na cabeça de alguém. É o próprio drone que ele é autogovernável. Ele pode optar entre A e B e tomar a decisão sozinho, solitariamente, e o general não sabe nem o que fazer. Essa é a tecnologia mais moderna que nós temos, que é perigosíssima e que tem que ser regulada urgentemente. O próximo, Deep Tech. O que é Deep Tech? O termo tecnologia profunda, ele serviu para definir uma empresa de base científica. O que é uma empresa de base científica, senão aquela que se oriunda na cabeça de um pesquisador, de uma atividade laboratorial? Então, essa empresa, ela tem uma virtude de estar navegando na fronteira do conhecimento. Ela está na vanguarda do conhecimento. É o conhecimento científico que produz os avanços que tem. Para nós, um país retardatário, um país que teve a sua indústria negada no tempo colonial, um país que não conseguiu se impor industrialmente ainda, embora ali e acolá devêssemos ser exemplo em vários casos, mas é um país que está retardatário em termos de desenvolvimento da indústria. Para nós, essas empresas que nascem nos laboratórios, elas são muito importantes, reitora, porque são elas que podem nos colocar na fronteira de uma vacina, de um fármaco, de uma doença que nós temos que os outros não têm e que nós precisamos salvar. Isto é prioridade. Então, isso não é uma coisa diletante do cientista. Eu quero ser uma deep tech. Você não quer ser nada. Nós queremos ser um país que tem tecnologia na sua produção. E tecnologias com base naquelas missões da NIB. O próximo. Aqui foi uma palestra que nós fizemos na USP. A USP tem um sistema que eu gostaria de ver a UERJ também, viu, reitora? Eu sonho também. Mas o ecossistema da USP é muito desenvolvido. Tem agência de inovação, vocês também têm. Mas eles têm recursos que são disponibilizados pelo ICMS deles, é um sistema padrão, não tem as agruras que nós temos aqui. Mas eles criaram um sistema e me chamaram para fazer uma discussão sobre Deep Tech. Isso foi na sexta-feira passada. Muita gente, muitos jovens se mobilizando para isso. O próximo. As Deep Techs são, portanto, empresas de base tecnológica que pretendem resolver problemas complexos, como, por exemplo, o clima, a emissão de gases de efeito estufa e tantos outros problemas da natureza. Só uma empresa de alta tecnologia pode resolver isso. Então, essas são as virtudes das empresas Deep Tech. O próximo. Segundo um levantamento da Emerge, esse levantamento é insuficiente, é subnotificado, tem 875 empresas Deep Tech no Brasil. Esse levantamento é do ano passado, eles estão atualizando. Deve ter crescido, porque eles fizeram com as limitações que se tem. O próximo. Aqui o estágio de cada uma delas. Vocês veem que o estágio de desenvolvimento, vocês conhecem essa técnica da NASA TRL, né? São tecnologias mais desenvolvidas, aquelas que estão no TRL 9 e as menos desenvolvidas, TRL 1. As mais desenvolvidas são 21%, TRL 9.
depois vai caindo e vai ter RDC. Isso aqui é só para mostrar que elas têm graus de maturidade, reitora, a senhora falou a palavra maturidade, graus de maturidade diferentes um das outras. O próximo. O que é que elas fazem em geral? Biotecnologia está na cabeça, seja vegetal, seja animal. Seja mexendo no DNA de um vírus, um patógeno, para se tornar inofensivo, não causar danos ao ser humano, seja numa semente livre de pragas, que é também o grande filão, que é você encontrar sementes que não têm pragas. Isso dá um impacto econômico muito grande. A computação em nuvens, a tecnologia quântica, e assim são os setores onde elas estão mais presentes. São tudo diz respeito à universidade. Nada disso aqui que eu estou falando ali não diz respeito às áreas que nós atuamos dentro da UERJ. Próximo. Aqui nós fizemos na FINEP. A FINEP, Peregrino, o que você está falando? Vocês estão para dar dinheiro. Espera aí, dar dinheiro só não. Nós damos dinheiro, mas nós queremos saber se nós estamos navegando junto com o sistema na ponta. A FINEP tem um know-how, seu corpo técnico-científico, um acúmulo de capital intelectual relativamente grande, que precisa ser usado para discutir políticas públicas aperfeiçoadas. Foi assim que nós criamos um movimento na FINEP, no BNDES, no SEBRAE, na BDE, na CNI, juntamos 32 instituições para assinar um protocolo dizendo assim: nós nos reunimos para construir uma política pública explícita voltadas para apoiar essas deep techs, porque elas são a esperança de nós termos na nova indústria a própria tecnologia nossa e não ficarmos dependentes. Você sabe o que é uma dependência de tecnologia, né? Outro dia eu estava vendo a lei 14.286. É um terror. Essa lei diz o seguinte, que uma filial no Brasil de uma empresa estrangeira, notadamente estrangeira, pode remeter para a sua matriz, por royalties ou qualquer insumo de tecnologia, sem passar pelo controle nacional. Veja bem, é como pai para filho. Dá um dinheiro para um, não precisa cobrar imposto do meu filho quando eu dou um dinheiro para ele. Então, essa empresa filial aqui remete para sua matriz na Alemanha, nos Estados Unidos, o que quiser por tecnologia que ela usou na matriz. E quem vai declarar que aquela tecnologia foi usada nessa proporção? E o valor? Quem fixou o preço da tecnologia? Você não consegue ter uma métrica para a tecnologia. O Brasil é muito generoso e ele é muito causador dos seus próprios problemas. A culpa não é dos estrangeiros, é nossa mesmo. Deixar uma lei dessa passar no dia 30 de dezembro do ano 2022, às vésperas do Lula entrar, passou essa lei no Congresso e remete para o exterior aproximadamente 9 bilhões de dólares por ano. Isso implica no orçamento nosso aqui da educação, da ciência. Claro que implica, porque não tem imposto de renda. Você abate, porque um custo de tecnologia é custo operacional. Você não paga por aquele custo operacional, você só paga o que for lucro. E ali não tem lucro, ali é um lucro disfarçado. Estou falando isso porque me irritei muito com essa lei, eu já lutei há muito tempo contra essa lei, mas agora veio com a roupa nova, é o número 14.286. Aqui é o protocolo que nós firmamos. O BNDES, FINEP, SEBRAE, 32 instituições firmaram esse protocolo. Próximo. Aqui são alguns dados históricos. Nós começamos isso em novembro do ano passado, criamos um grupo de trabalho, olha as instituições que estão dentro, o ILINC, a EMERGE, a Protec, a BIP, a Andif, a COFAP, todas as entidades do ecossistema nacional que trabalham com tecnologia e com inovação, reitora, todas, do seu sistema e do sistema nacional, estão aqui sentados nesse grupo de trabalho. E o que é que nós estamos fazendo? Estamos coletando sugestões para elaborar uma política pública e entregar ao governo, de preferência ao Lula. Olha aqui, quer desenvolver esse setor, adote essas medidas. Aí você pode perguntar para mim, mas que medidas são essas? Eu vou dizer uma. A FINEP não pode continuar operando só com o sistema de crédito para as empresas nascentes como essas, com os mesmos rigores que trabalha com a empresa convencional, uma empresa forte. Por quê? Uma empresa dessa, um pesquisador, pergunte, qualquer um que seja aqui, ele não tem renda nenhuma. Qual é a ROI? Qual é a receita operacional? Não tem receita operacional, ele tem um capital intelectual. E isto é muito valioso no Brasil e no mundo inteiro, muito mais até do que o capital financeiro. Viu aquela DeepSeek chinesa?
depois da posse do Trump. No dia da posse, soltaram aquele chat GPT do chinês lá. Derrubou as grandes big techs. Que empresa é aquela? É uma startup, é uma deep tech. Assim como em várias outras, nós podemos derrubar se tivermos dado apoio a eles. No crédito, no financiamento, na infraestrutura da universidade. É preciso dotar elas de laboratórios que sejam experimentais para elas também, não só para a atividade de pesquisa convencional. É preciso que o poder de compra do Estado brasileiro seja usado para alavancar as empresas. Se uma empresa deep tech tem um produto a ofertar num sistema público, que compre dela, dê prioridade para ela. Isso não é ilícito. Tratar os desiguais desigualmente não é ilícito, é o contrário. Tratar os desiguais desigualmente é obrigação nossa, obrigação constitucional. Mas não, tem que tratar a empresa nossa igual a que uma norte-americana que está oferecendo a mesma coisa. Francamente, né? O Brasil realmente... Então, aqui são as empresas que estão do nosso lado. Eu sou do Clube de Engenharia também, nós estamos dentro, a FAPEMIG, a MCTI, tem várias outras. E essas são as ações que nós estamos fazendo aqui. O próximo. Aqui as Deep Techs trabalham com fundamentos científicos, tem barreiras de entrada, não é qualquer uma que se autoproclama Deep Tech, é interdisciplinar, não vai nunca seguir só uma disciplina, e tem alto risco, mas tem alto retorno. O que tem risco tem retorno. Então, é preciso que alguém banque esse risco para que ela possa florescer. O próximo. As áreas de atuação, já passei: inteligência artificial, biotecnologias, terapia gênica, nanotecnologias, tecnologia quântica, computação quântica, que são esses computadores que vão ser a base da inteligência artificial. Inteligência artificial com a base convencional de processamento de dados não vai adiante. Nós temos que ter as tecnologias quânticas para fazer com velocidade, com volume de dados que nós precisamos para gerar uma inteligência artificial. Defesa e segurança, o próximo. Para nós, que é importante, que nós temos competitividade internacional. O mundo é globalizado, não adianta querer vender para nós mesmos. Temos que ser competitivos também para fora. Por isso é muito importante isso. Soberania. Isso é uma questão de soberania. O Brasil não pode ficar pendente, como esteve na vacina. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu era diretor da Fundação Coptec na UFRJ. Em 2020, Covid. O diretor do HU, do Hospital Universitário Clementino Chagas Filho, me ligou e disse: Peregrino, domingo, amanhã eu vou amanhecer com o hospital sem máscaras e sem aventais. Mas, doutor Marcos, por que isso? Não, porque a licitação não ficou pronta. Só fica pronta daqui a 30 dias. A visão que a gente teve foi: vai morrer gente que nem mosca. Vai morrer médico, vai morrer paciente, vai morrer enfermeiro, vai morrer todo mundo, porque naquela época, se vocês se lembram, era um terror a contaminação do Covid, não era? Então tinha que ter máscaras. E eu, de pronto, tinha um fundo na Fundação Coptec e comprei um lote que vinha do exterior. E comprei um lote em São Paulo. Um preço altíssimo, feitura. Eu paguei quase, acho que uns R$15 por uma máscara, sei lá. Era um preço absurdo, mas não tinha em lugar nenhum. Ou eu comprava, ou morria alguém. Liguei para o CGU, que é o órgão de controle, é o que pode nos prender, né, como gestores públicos, né, pode mandar prender um gestor público, sobretudo os ousados. Eu liguei para o chefe da CGU e falei assim: doutor, conhecia ele, doutor Antônio Carlos, eu vou ter que comprar por um preço aqui. O que você acha que eu devo fazer? Ele disse: Peregrino, eu lhe conheço. Você pode comprar, porque nós estamos num regime de guerra. E na guerra não há lei. Ele falou isso para mim. Você compre o que for do interesse público. Eu digo: o interesse público é a vida. Não tem interesse público maior do que defender a vida. Eu vou salvar vidas se eu fizer isso. E comprei. Comprei um lote lá em São Paulo, caríssimo. Eu trouxe esse lote pela Dutra com uma escolta armada. Paguei R$6.500. Por que você pagou escolta, Peregrino? Porque se eu não pagasse essa escolta, essa máscara ia ser roubada pelos hospitais que não eram o HU da UFRJ. Você não sabia disso? As máscaras no sistema público virou um comércio clandestino. Eles roubavam a máscara um dos outros, porque eles queriam beneficiar seus doentes. Essa era a situação selvagem que a gente vivia. Mas por quê? A gente dependia de máscara. Não é de vacina também, mas máscara.
Aí compramos um lote da China. Chegou em Miami o Trump 1. Bloqueou. Não podia passar nada de produtos de Covid, não sei o quê, por Miami. Travou o nosso lote e de outras pessoas, não era por Peregrino. Mas ele travou todos os lotes que passavam por Miami, que vinham da China em direção a outros países. Essas são as vicissitudes de um país dependente. Um país dependente tem que ficar de joelho mesmo. Não fez o seu dever, pô. Então tem que ficar de joelho, né? Não fica culpando só os outros. Crescimento econômico. Próximo. A soberania é o principal valor dessas tecnologias, dessas deep techs, porque elas são instrumentos de soberania nos Estados Unidos. Vocês viram o Chips Act dos Estados Unidos? O cara está investindo $1 trilhão e lá vai fumaça de dólares para fazer um chip, um nanochip, mais veloz que tem, né? A França fez, a China também fez, cada um fez o seu, né? Porque eles querem que o fundo que dote essas empresas de capital financeiro, já que ela tem capital intelectual, são fundos eficientes, não seja esse fundo que a FINEP está querendo dar para as deep techs, não são suficientes, porque vai cobrar, vai ter um requisito, é muito difícil usar eles. Ambientes regulatórios diferenciados. A Anvisa cumpre o seu papel, mas a Anvisa tem que olhar para essas deep techs com um olhar diferenciado, porque elas estão num estágio ainda pré-comercial. Então é preciso avisar para a Anvisa que ela não pode tratar uma empresinha dessa grande e promissora empresa como se fosse uma empresa farmacêutica convencional. Proteção estratégica de propriedade industrial. Não se enganem. O sistema de patentes é contra países como o nosso. Alguém pode dizer, mas peraí, você não pode dizer isso. Eu tenho que dizer. Eu estudei patente. Eu fui analista de patente do NPI há muitos anos. Estudei esse tema. O sistema de patentes ele foi modelado pelas grandes farmacêuticas, grandes corporações mundiais que se reuniram e vão fazer um negócio para que eles não subam a escada. A metáfora é essa. Para que eles, periferia, não subam a escada. E fizeram um sistema de patentes cruel. Uma patente custa $100 mil se for no exterior. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro, por mais orçamento que tenha, não tem recursos para fazer isso. Nem o FRJ tem. Então, como é que vai proteger a sua tecnologia? E mais, 80% das patentes depositadas no Brasil são de residentes no exterior. Embora depositadas aqui, são de residentes. Significa que você está assinando um contrato a termo de dependência. Você vai ficar dependente daquela tecnologia daqui a algum tempo. Apoio à escalabilidade, defesa contra a captura estrangeira. Muito perigoso as deep techs. São perigosas, de certa maneira, porque ela é uma empresa muito pródiga em conhecimento, mas ela pode ser vulnerável se vier um capital estrangeiro e dominar ela e levar. E assim temos exportado muitas tecnologias sem se pagar nada. É muito perigoso. Por isso que a gente tem que ter uma política para nós. E, por fim, o controle sobre tecnologias sensíveis. Tecnologia da saúde, de soberania e outros. O próximo. A lógica delas é isso que está aí. Ela não é uma geração espontânea, ela é fomentada, ela é capital intensiva, ela tem maturação. Uma deep tech só matura, segundo a estatística, de 5 a 10 anos. Não é uma startup comum, um iFood. Ela não matura em 1 ano. Ela demora um tempo, porque ela tem que validar, tecnologia, etc. Mercados são globais. A vantagem brasileira que nós temos, muitas vantagens aqui, o nosso ecossistema é muito rico e temos um crescimento exponencial. Próximo. As áreas, já falei sobre essas áreas, o próximo. Aqui são os 2 livros que nós publicamos na FINEP sobre esse assunto, né, os 2 com a autoria e o Pancera. Esse azul aqui é sobre as startups, deep techs. Nós fizemos um seminário específico com elas. Teve uma deep tech que falou assim para mim, Peregrino, ela faz proteína. Eu nunca vi, eu sou um engenheiro mecânico, mas fazer proteína é um negócio danado, esquisito. Ela junta um átomo de carbono com hidrogênio, com oxigênio e faz uma molécula enorme para produzir um efeito qualquer que pode ser uma vacina. Aí eu disse, mas o que é que você precisa então? Eu não preciso de dinheiro, eu preciso de regulação. A minha regulação é contra as nossas iniciativas brasileiras. Por quê? Porque vem uma molécula lá de fora que passa pelo fast tracking do FDA americano, entra no Brasil, já entra pré-aprovado.
Então, em um mês, ela consegue a autorização. A do Brasil passa um ano caminhando. Então, nós vamos perder todas as corridas, não é verdade? São essas incongruências. O próximo. Aqui é o nosso relatório. O primeiro seminário que nós fizemos foi muito bom lá na FINEP. O próximo. Aqui as políticas de Deep bottom-up, o que a gente está chamando isso, que nós estamos construindo isso de baixo para cima. Nós não estamos fazendo essa política de gabinete, porque, para mim, ela não pode errar. E, para não errar, tem que ter participação ativa das empresas, dos pesquisadores e do sistema de fomento, e etc. Então, essas são as razões que nós estamos fazendo essa política pelo sistema de bottom-up e não up-down. Próximo. Os objetivos dessa política é vencer o descompasso entre a produção de ciência e inovação, transformar a ciência em bens, compensar o retardo ao desenvolvimento da indústria, valorizar a balança comercial, aquilo que eu falei, hoje é primária exportadora, reduzir a dependência, reduzir a fragmentação de ações. Cada órgão, o BNDES faz uma coisa, a FINEP faz outra, não sei quem, o SEBRAE faz outra, e ninguém se junta. Essa foi a ideia de juntar todo mundo nesse protocolo. E reduzir a captura por estrangeiros e rivais políticos. O próximo, aqui são as entidades que estão assinando, as 32, o próximo. Aqui os próximos passos que nós estamos trilhando. Sexta-feira, dia 27, vamos fazer um evento desse na Fiesp, em São Paulo. Vamos reunir quase 200 pessoas para discutir o mesmo tema, colher sugestões e tocar o barco para frente, mais seminários, até entregar ao governo uma proposta. O próximo. Aqui é a pauta do próximo seminário. Vamos discutir compras públicas, controle, regulação e propriedade industrial. E vamos fazer um painel de tecnologias portadoras do futuro. O que é tecnologia exportadora do futuro? A biotecnologia, a genômica, RNA, tudo isso que a gente vislumbra que não tem um filme, que alguém nos dê esse filme para saber para onde é que a gente está indo, né? Próximo. É isso. Muito obrigado a todos. Eu não sei se eu abro, porque é uma palestra magna, né? Você estaria disposto a algumas perguntas? Alguém gostaria de fazer? Primeiro agradecer, né? Mais uma vez uma salva de palmas. A brilhante palestra do Fernando Pellegrino, né? Extremamente estimuladora para nós aqui, né? Que estamos buscando, né, o desenvolvimento do nosso Brasil, né? Quem gostaria de fazer perguntas? Obrigada, Fernando, pela palestra. Tenho duas perguntas, na verdade. Você comentou sobre... Acho que está dando um pouquinho de interferência. Melhor? Meu nome é Raquel. Atualmente, na verdade, eu estou fazendo uma pesquisa na UFRJ, eu sou de lá, mas eu colaboro com uma ODT aqui da UERJ, já fui de uma ODT. E, na verdade, são duas perguntas. Uma, professor Fernando, melhor assim, ou Fernando? Fernando. Você falou sobre trazer, sobre a importância desses profissionais na UERJ, esses pesquisadores. E, assim, vou falar rapidamente da minha experiência. Eu adorava o trabalho que eu fazia no meu ODT, só que a indústria ela é muito atrativa. Ela puxa o pessoal, às vezes, da pesquisa ou das universidades para o campo da indústria. E uma outra evasão, que é para São Paulo. Muitos amigos mudam para São Paulo exatamente por essa questão de lá ter mais oportunidades para atuar na indústria. Uma das perguntas é como a universidade ser mais atrativa para esse pesquisador que quer desenvolver a tecnologia. E um outro ponto é como fazer um trabalho colaborativo entre as UDTs e essas Deep Techs. Como fazer esse trabalho, como a gente pode incorporar isso? Obrigada.
Mais alguma pergunta, pessoal? Bom dia, Peregrino, muito obrigado pela sua palestra. Você tocou num ponto que eu acho assim, que é o maior entrave da gente se desenvolver a questão da inovação no Brasil, que é a burocracia, né? Eu acho que a burocracia brasileira, ela dificulta sobremaneira a relação universidade-empresa em todos os seus níveis, né? Enquanto lá fora uma empresa chega e faz um contrato em 3 horas com uma universidade, com um laboratório de pesquisa, aqui é uma verdadeira peregrinação, né? Então, assim, o que a gente pode fazer? Existem 1000 leis e já foram criadas leis, lei do bem, lei daquilo e daquilo, mas a gente não consegue desentravar a burocracia brasileira para poder estimular a parceria universidade e empresa, né? O que você pensa disso, né? Se você acha que é um gargalo, o que você acha que a gente pode fazer para melhorar? Porque senão não vai ter nenhuma deep tech que vai sobreviver, né? Bom dia. Bom dia, seu Fernando Peregrino. Meu nome é Mariana Botino. Eu trabalho no Núcleo de Inovação Tecnológica do Rio de Janeiro, que fica dentro do CBPF. Na verdade, primeiro gostaria de agradecer ao senhor esse sacode que o senhor dá na nossa mentalidade, trazendo assim dados reais que muitas vezes ficam escondidos, né? Como é que a gente ia saber dessas balanças comerciais, né? Essa visão que a FINEP tem, eu acho que traz uma consciência ao pesquisador e nós que produzimos ciência, que a gente precisa saber, que a gente precisa agir. Não é só criar uma deep tech por criar, né? Mas é saber que a gente vai impactar realmente a tecnologia. E a minha pergunta é a seguinte: como é que a gente convence as indústrias e as empresas que investir em ciência e tecnologia é bom e coloca elas num patamar de alta competitividade? Vamos lá. Do final para o começo. Eu sempre tenho... vocês são muito jovens. Eu estou há muito tempo. Eu vim do CNPq. O CNPq que criou os núcleos de inovação há 40 anos. Era uma ideia de que iria transformar essa universidade e indústria em algo melhor para nós. Um dispositivo relativamente simples de casar uma instituição com outra. Nós estamos há 40 anos querendo fazer isso. Não quero desanimar ninguém, mas eu não desisti. Se você é jovem, não desista também. Porque a história nossa, de uma nação, o tempo nosso, não é um tempo de um governo, nem de 2 governos. É um tempo muito maior. E é preciso construir tijolo por tijolo. E parte da cabeça para os pés. E não por ações meramente formais. Como convencer o empresário, a indústria, a investir em P&D? Isso é uma pergunta chave. Eu tenho uma explicação, não sei se é certa, mas uma economia que é baseada na financiarização do capital, uma economia que rende mais você botar na poupança ou no mercado de capitais seu dinheiro e não correr o risco de criar um novo produto, é uma economia fadada a ser o que é. Nós vamos passar mais 40 anos reclamando que os empresários brasileiros são diferentes dos anglo-saxões, porque lá eles investem, aqui não. Só que a taxa de juros para remunerar o capital deles lá é uma taxa de juros razoavelmente baixa. Aqui não. Aqui se remunera é como o rio corre para o mar. O capital corre para quem remunera mais. Quem remunera mais? É um investimento numa deep tech, numa startup, numa nova vacina, ou investimento no capital financeiro? Claro que é o capital financeiro. Não precisa fazer nada, só aplicar. Então, essa é uma resposta, desculpe, é genérica, mas tem servido para explicar nosso atraso em participação dos capitais privados no cômputo dos dispêndios de ciência e tecnologia no Brasil. Enquanto os países ricos têm
50%, 60% oriundo do setor privado, os investimentos em P&D, no Brasil não tem 30%, entendeu? Se a gente for, mas não tem mesmo. Então, esse é um problema. Quanto à questão da burocracia, Mônica, né? Eu estou nessa há também quase 40 anos. É impossível a gente fazer um marco legal de inovação, como nós fizemos, brigamos para fazer. Em 10 anos fizemos a melhor lei de inovação que o país tem, a Lei 13.243, que sucedeu a 10.964. Eu sou engenheiro, sei essa lei de cor. Por quê? Elas são o nosso pesadelo cotidiano. Embora devesse ser a salvação da inovação, elas são utilizadas, como toda ferramenta, utilizadas para o mal, para criar sistemas de controle, compliance e assim por diante. Então, a questão de cultura, vocês não podem desistir, nós não podemos desistir. Eu dialogo com o ministro do TCU, ao técnico do TCU, e discuto com eles a aplicação de cada uma desses dispositivos da lei do... Nós temos a emenda constitucional 85, de 2015, que diz textualmente: a inovação é prioridade do Estado brasileiro, não é do governo, é do Estado. Todos os agentes econômicos, sociais, políticos têm que dar prioridade à inovação. Como que a inovação não é prioridade aqui? No Rio, ou sei lá, na UERJ, tem que ser prioridade. Está na Constituição, artigo 218. E depois diz, mais é o seguinte: tem que ser tratada com flexibilidade a atividade do pesquisador. Mas que flexibilidade é essa? Para fazer uma viagem precisa de ritual, para comprar um bem tem que um bem de equipamento científico, é um ritual incrível. Como é que pode chegar na frente? Como é que pode competir com o mundo exterior? Só uma teimosia mesmo. Então, nós estamos construindo um futuro, Mônica, e esse futuro passa pela assunção dessa consciência que o Estado brasileiro é feito para não desenvolver a nação. Vou chegar a esse ponto. A FINEP, vocês pensam, a FINEP é um paraíso. Não é um paraíso. Nós chegamos lá em 2023, eu, Pancera, o grupo, e olhamos aquele negócio lá, a FINEP tem 270 normas, ela tem 8 órgãos de controle interno, fora os controles externos, porque ela é supervisionada pela SEST e por outros órgãos. Então, uma agência de inovação que tem que acompanhar a mudança, você viu aquela curva que eu mostrei ali? Ela é muito mais veloz do que aquilo, porque eu já estou botando essa curva já há algum tempo, ela é muito mais veloz. Como é que uma instituição que quer trabalhar na ponta, se tem um sistema gerencial totalmente engessado, controlado, né, e persecutório, porque se você transgredir, você pode ter problemas. É isso que a FINEP é. Por que nós estamos fazendo o negócio da Deep Tech? É uma rebelião dentro da FINEP. No bom sentido, né, gente? Não vai pensar que no bom sentido. Bom, por que a gente fez aqueles 2 livros da nova indústria? Eu, Pancera, fizemos 12 seminários, mais um seminário, 13 seminários para abrir a caixa preta da nova indústria, fizemos transição energética, inteligência artificial, tecnologia da informação, abrimos cada um dos tópicos e botamos pesquisadores para falar, colhemos tudo aquilo, botamos no livro, sistematizamos, levamos para a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Mas por que nós fizemos essa rebelião pelas Deep Techs? Porque o sistema brasileiro de crédito da FINEP não dá conta, não dá conta. Ele pensa na empresa que tem renda, que tem receita. Você pede para um Deep Tech, cadê a sua receita? Eu não tenho receita. Eu tenho futuro uma receita social até maior do que a sua, pode até dizer, porque pode ser uma vacina, pode ser um fármaco, pode ser qualquer coisa. Então, essa rebelião é nossa. E eu acho que, quando eu venho aqui falar na universidade, que eu vou na UFRJ, eu fico feliz porque é aqui que a nova indústria se realiza. Se a nova indústria não passar por aqui, não tem nova indústria. A nova indústria que foi formulada no governo Lula, lá em cima, ela é tecnológica, a cadeia de valor é adensada aqui no Brasil. Não podemos pegar o nosso lítio e vender o lítio cru, né, sem beneficiamento nenhum,
para depois os chineses fazerem a bateria, e nós trazemos bateria de celular, bateria de carro, tudo é bateria feita com lítio, que é nosso, que nós exportamos, tendo lítio embaixo da terra. Lá em Minas Gerais, num lugarzinho perto do aeroporto de Congonhas, Santa Clara, eu fui lá no lugar, nós temos condições de tirar o lítio e fabricar o óxido, e esse óxido servir como bateria, depois no futuro uma bateria, e nós temos exportadores com 10.000 vezes mais valor por quilo do que o lítio comum. E é isso, nós estamos perdendo dinheiro na nossa balança, e só vamos ter dinheiro para a educação, me desculpe, se nós ficarmos reclamando só do orçamento nacional, sem apontar o dedo na ferida, o dedo na ferida tem uma parte do orçamento, 1 trilhão dos 5 trilhões do orçamento público, que é dedicado a pagamento de juros da dívida. E esses juros da dívida são exorbitantes, eles são absurdamente cobrados do bolso seu e do cidadão comum. Isso não vai levar nenhum país adiante. Então, nós que somos da academia, devemos levantar essa bandeira de queremos orçamento, mas queremos uma balança comercial, balança de trocas à altura da nossa competência e das nossas virtudes naturais que Deus nos deu. Era isso. Bom, agradecer mais uma vez, né, aqui a brilhante palestra, né, magna do Fernando Peregrino, mais uma salva de palmas. Cumprimentar. E com isso, a gente encerra, né, a nossa sessão da manhã, né, a gente continua, né, nesses 2 dias, a gente está com a feira permanente aqui, né, alô, funcionando aqui de 9 às 18 horas, então a gente tem os nossos sistemas de UDTs apresentando, né, suas tecnologias, e de tarde a gente continua às 14 horas, né, com os 2 painéis, o primeiro painel sobre o papel dos parques tecnológicos na NIB, né, na neoindustrialização, e temos um segundo painel, né, onde nós falaremos sobre inovação em setores estratégicos, farmacologia, descarbonização, cadeias industriais, saúde e segurança. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos e todas. Continuamos às 14 horas e mais uma salva de palmas para o nosso convidado, Fernando Peregrino.